bom dia. A aula de hoje de História, nós vamos ter a continuação da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, só para recordar aí, ela aconteceu no século XVIII na França e ela é considerada uma revolução burguesa porque ela foi feita pela burguesia, que queria participar das decisões políticas para poder tomar decisões principalmente referentes à economia, já que os burgueses eram a classe dos comerciantes e eram eles que tinham realmente o dinheiro que movimentava o país. Nós vimos até a parte na aula passada, onde o rei foi pego fugindo, disfarçado de criado, ele e sua família, eles estavam tentando fugir para o exterior, porque eles pretendiam organizar um movimento, né, aliados a outros países e retornar para a França e retomar o poder, restabelecendo assim o absolutismo. Só que o objetivo deles foi frustrado. Eles foram presos, reconhecidos, né, quando estavam fugindo e foram conduzidos novamente de volta para Paris. E a população, né, parisiense considerou esse feito aí uma traição, essa tentativa de fuga do rei, e realizaram na cidade uma manifestação contra a monarquia. E a guarda subordinada aos burgueses agiu de forma violenta, muitas pessoas foram mortas ou feridas, e esse massacre aí ele marca o início da divisão no interior do terceiro estado. Né? Vocês lembram que a França estava dividida em 3 estados, né? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Clero, primeiro estado, né? Nobreza, segundo estado, terceiro estado, o povo. O povo do povo fazia parte a burguesia, profissionais liberais e também os camponeses, né? E, enfim, todo mundo que não era nobre nem ligado ao clero pertencia ao terceiro estado. E nessa época aí vai surgir assim uma divisão no interior do terceiro estado. Os interesses vão começar a tomar rumos diferentes, né? A alta burguesia vai querer uma coisa e o povo mesmo, né? Os camponeses, os artesãos vão querer outras coisas. E lembrando que o início da Revolução ele foi feito por todo o terceiro estado. Depois quem passa ao controle da França é o grupo dos girondinos, certo? Aí nós temos que os girondinos, eles são assim um grupo, né? Um partido mais moderado. E aí nós temos em contrapartida, em contraposição aos girondinos, nós temos os jacobinos, que são que pertencem a um lado assim mais radical. E o poder na França, desde o início da Revolução, ele alternou-se. Primeiro os girondinos estiveram no poder, agora é a vez que nós vamos começar a estudar agora nessa aula de hoje, é a parte que os jacobinos assumem a liderança, assumem o poder, e depois novamente os girondinos retomam o poder dos jacobinos, né? E tinha aquele grupo lá, que era o grupo lá do pântano, né, do centro, que ficava em cima do muro. Ora apoiava a decisão dos jacobinos e ora apoiava decisões dos girondinos, né? Então, nós vamos agora iniciar uma fase que ela chama-se a Revolução Popular ou fase radical. Então, só para a gente se situar aí, nesse momento, a França está sob controle dos girondinos e o rei foi pego fugido, disfarçado de criado para ir buscar forças em outros países e retornar fazendo uma contra-revolução, né? Só que o plano dele foi frustrado e ele foi preso. Até então a França era uma monarquia. Agora que vão começar as mudanças. Então, vamos lá. Agora, nesse período, vai surgir a fase da Convenção Nacional,
Então, nós estamos prestes a entrar aí numa fase radical. E falou em fase radical, quem vai estar no controle vão ser os jacobinos. Né? Porque diante desses acontecimentos, né, atormentados pela elevação do custo de vida, pelo desemprego, os setores mais pobres da população, né, e que eram liderados pelos jacobinos, que eram representantes da pequena burguesia, passaram a exigir mudanças que beneficiassem as camadas populares. E aí o governo da França viu-se obrigado a entrar em guerra com a Áustria, que juntamente com outras monarquias da Europa, como a Prússia, planejava esmagar a Revolução Francesa. Eles queriam, era assim, a Revolução Francesa ela não era vista com bons olhos por nenhum dos países, porque o poder absolutista estava sendo destruído na França. E iria acontecer na França e iria afetar os outros demais países. Isso já era assim visto por todos, né? E para defender o país e a revolução, a população se organizou. Milhares de voluntários alistaram-se para reforçar o exército, e foi nesse período que apareceu também a Marselhesa, que era o hino, né, a canção de guerra do exército, e que hoje é o hino nacional da França. Então, paralelamente à luta contra o inimigo externo, a situação interna se radicalizava. E houve também, assim, o rei Luís XVI, ele foi destronado. Até então, até o rei ter sido pego fugindo, a França era uma monarquia, eles não queriam destituir o rei, eles queriam era que o poder do rei fosse limitado, que o rei deixasse de governar a França de uma maneira absolutista. Mas com todo esse incidente que aconteceu, o rei foi acusado de traição, de trair o país, de trair o seu povo. O que aconteceu? Ele vai ser destituído, ele vai ser destronado e preso. E os ministros demitidos. E isso vai marcar o fim da monarquia. E aí vai se formar um outro governo. E esse governo que vai se formar, eles vão querer proclamar uma república. A França vai passar a ser uma república. Né? E esse novo governo vai anunciar eleições para uma nova Assembleia encarregada de mudar as leis da França. E essa nova Assembleia que foi eleita para fazer uma nova Constituição para a França, para mudar o regime de governo da França, vai ser chamada de Convenção Nacional. E nessas eleições, todos os homens adultos teriam o direito de votar. E mais uma série de coisas de mudanças que vão acontecer. A primeira medida da convenção eleita foi confirmar o fim da monarquia na França e proclamar a república. Então essa foi a primeira medida que eles tomaram. E dentro da convenção, 2 grupos principais vão passar a se defrontar, que são esses 2 grupos políticos, né? Os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram representantes da alta burguesia e politicamente moderados. Eles estavam interessados em conter um movimento revolucionário, pois eles temiam que mudanças radicais colocassem em risco os interesses econômicos, porque eles queriam mudanças no governo, mas eles também não queriam que essas mudanças arruinassem os seus interesses econômicos. Né? E outra coisa, eles não concordavam que os camponeses e os sans-culottes tivessem direitos políticos e participassem das decisões. Então, vejam bem, a alta burguesia, que era representada pelos girondinos, eles não queriam que o povão sofresse mudanças, que eles não queriam que os camponeses, que a baixa burguesia participasse do governo, né? Esses eram os girondinos. Agora, os jacobinos pertenciam à pequena burguesia. Os seus principais membros eram pequenos comerciantes e profissionais liberais. Eles eram radicalmente contra a monarquia e estavam dispostos a aprofundar as mudanças da Revolução,
Eles eram, desde o início, eles não queriam mais que a França fosse governada por uma monarquia. E os rumos dos acontecimentos provocaram a alternância no poder durante a convenção. Ora jacobinos, ora girondinos, né? Inicialmente os girondinos mantiveram o controle da situação, mas até que uma revolta camponesa no interior da França vai fazer com que alguns generais girondinos também foram considerados traidores e passaram para o lado dos austríacos, porque eles tinham medo, né, que essa revolução, do jeito, né, que estava acontecendo, arruinasse seus negócios. E os sans-culottes invadiram a convenção e prenderam alguns deputados girondinos. E chegava ao poder a esquerda jacobina, né? Assim, os jacobinos tomaram o poder. E, por iniciativa dos jacobinos, o rei foi julgado, declarado culpado de traição e condenado à morte. Aí, em janeiro de 1793, Luís XVI foi executado na guilhotina, lá em praça pública, para todo mundo ver. E alguns meses mais tarde foi a vez de Maria Antonieta, que é essa história que o filme que eu passei para vocês, quem já assistiu, pôde observar, né? O filme ele conta a história de Maria Antonieta, né? Ele começa com Maria Antonieta lá na prisão e conta a história dela toda até o dia que ela vai ser guilhotinada. Então a convenção passou em seguida a promover uma série de mudanças radicais. Instituiu-se um governo centralizado e foi reforçado o Comitê da Salvação Pública, encarregado da defesa interna e externa da Revolução. Entre os líderes jacobinos desse período aí, destacou-se Robespierre, que pretendia transformar a França em uma república baseada na igualdade e na virtude. Mas não foi só Robespierre que se destacou, outras figuras também tiveram destaques na Revolução, sobretudo nessa fase aí que é considerada a fase mais radical. E por que é considerada a fase radical? Porque nessa fase aí, todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução foram presos e guilhotinados em praça pública. Outro nome aí conhecido dessa parte, né, dessa fase radical aí, é Jean Paul Marat e também Danton. Danton foi o grande orador e ficou famoso pela sua eloquência, pelo modo como ele fazia os seus discursos, como ele tentava convencer as pessoas de que a França ela só seria livre do poder absolutista se fosse por meio, né, dessa radicalidade, se fosse exterminado todos aqueles que eram contra a Revolução. E ele foi também o principal organizador da defesa nacional contra as invasões estrangeiras. Então, agora nós vamos ver as principais, são 6 principais medidas estabelecidas pela Convenção, né? Essas medidas são a abolição da escravidão nas colônias francesas, o fim dos privilégios da nobreza e do clero, o estabelecimento de preços máximos para artigos de primeira necessidade, o ensino primário gratuito e obrigatório, a divisão das grandes propriedades pertencentes aos nobres e a distribuição de terra para as famílias camponesas, e principalmente a assistência aos indigentes. Mas lógico que a alta burguesia, os girondinos, eles não vão aceitar como a França está sendo governada pelos jacobinos. E vão fazer o quê? Vão ter uma reação violenta contra essa convenção. As medidas estabelecidas pela convenção provocaram essa forte reação, principalmente pela alta burguesia. Então, essa fase vai ser marcada por uma onda de crimes, assassinatos, conspirações, que vai ser também desencadeada pelos girondinos, que não estavam contentes como os jacobinos estavam governando a França. E Marat vai ser uma das vítimas dessa onda de violência. Ele foi assassinado, e dia 13 de julho de 1793, Marat é assassinado.
E diante dos acontecimentos, os jacobinos estabeleceram o controle sobre todo o país. A falta de produtos básicos provocadas pela guerra tornava a situação da população ainda mais difícil. Para defender seu governo, os jacobinos deram início a uma fase violenta, institucionalizada e conhecida como terror. Então, terror é quando os jacobinos, para se manterem no poder, eles começam a guilhotinar em praça pública todos aqueles que ofereciam perigo, né, para essa revolução. Robespierre e seus companheiros jacobinos estavam convencidos de que, para salvar a República e a Revolução, seria necessário eliminar os opositores. E nessa ânsia aí de deter os adversários políticos, muitos excessos foram cometidos, muitos exageros, né? Houve condenações injustas, perseguições por motivos pessoais, execuções após julgamentos sumários. E o próprio, né, Danton, que passou a criticar tais excessos, entrou em choque com Robespierre e foi guilhotinado. Calcula-se que no período do terror aí tenham morrido de 35 mil a 45 mil pessoas na França. Então, vocês imaginem o que foi esse período do terror. Se por um lado os jacobinos foram radicais em sua política repressiva, por outro conseguiram mobilizar a população para afastar a ameaça estrangeira. Mas a troco do quê? O rigor de Robespierre e do seu grupo, entretanto, acabou por isolá-los e deixá-los sem apoio político. E aí, por fim, não dispunham de mais força para se manter no poder. E aí, o que vai acontecer? Os jacobinos, que eram esses radicais que promoveram todo esse período de terror, eles mesmos estavam se degladiando entre eles. O que vai acontecer? Isso vai ser um prato cheio para fazer com que a alta burguesia, ou seja, o partido dos girondinos, retome o poder na França. Então, os jacobinos vão sair do poder, os girondinos vão assumir o poder na França e vão terminar com essa fase determinada de fase do terror, certo? E aí é que nós vamos ter o governo do diretório. O governo do diretório, ele marca o retorno da burguesia, né, da alta burguesia ao poder, ou seja, dos girondinos. Então, disputas internas do Partido Jacobino, foi isso que aconteceu, né? Os próprios líderes jacobinos, Danton, Robespierre, Marat, caindo aí em contradição um com o outro e acabaram todos sendo guilhotinados também. Então, nessa fase aí, onde a burguesia retoma o poder, né, a alta burguesia retoma o poder na França, nós vamos ter a fase do diretório. Então, a grande violência do período do terror, ela gerou essa oposição contra os jacobinos vão ficar enfraquecidos e os girondinos vão aproveitar-se da situação e articularam-se e em 1794 vão dar um golpe que vai tirar os jacobinos do poder. Esse golpe é conhecido como Reação Termidoriana, por ter ocorrido no mês do Termidor. Porque o calendário revolucionário francês, ele é um pouco diferente do calendário normal, né? Então, essa reação ela ocorre no mês do Termidor, então é conhecida como Reação Termidoriana. E de acordo com tudo que está acontecendo, os girondinos organizaram um novo governo, no qual eram a maioria, chamado de diretório. Todos os clubes jacobinos foram fechados, isso é, os jacobinos foram neutralizados pelos girondinos. E durante esse período, a Constituição de 1793, aprovada pelos jacobinos, foi suprimida e um novo documento foi elaborado, a chamada Constituição do ano 3, né? Terceiro ano de República. E segundo essa nova Constituição, o Poder Executivo seria composto de deputados eleitos por voto censitário e formariam duas câmaras, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. Então, os girondinos eles voltam ao poder e vão governar a França com uma nova Constituição. E a instabilidade política
ela levou os girondinos a pensar em um governante com liderança e respeito por toda a população francesa. Esse líder, evidentemente, deveria representar os interesses da alta burguesia, é claro, porque os girondinos eram os representantes dessa classe, da classe da alta burguesia. E também deveria tomar medidas no sentido de proteger as conquistas desse grupo. Com esse objetivo, foi promovido um golpe de Estado em 9 de novembro de 1799, também conhecido como 18 Brumário do ano 7. E em seu lugar instalaram o consulado. Então, o diretório ele foi formado para que fosse promovida ali as mudanças necessárias que seriam feitas por parte dos girondinos, né? E aí eles vão instalar o consulado. E o que é esse consulado? No consulado, o poder executivo da França foi entregue a 3 cônsules. Então, a França ia ser dirigida por 3 pessoas, ou seja, 3 cônsules. Um deles é Napoleão Bonaparte, outro é o abade Sieyes e outro é o general Duco. Então, essas 3 pessoas, a partir de então, vão governar a França, né? Numa fase que é chamada de fase do consulado. Napoleão era o primeiro cônsul e detinha o maior poder entre os 3 governantes. E aí, em 1802, Napoleão foi proclamado o primeiro cônsul vitalício, né? E ele tinha o direito de nomear seu sucessor. Então, vitalício é que ele não poderia ser destituído, né? E ele tinha o direito de nomear seu sucessor. Na prática, isso significava a instalação na França novamente, né, de um regime de governo baseado na hereditariedade, né? Porque o governador, lá o cônsul era vitalício e tinha direito de nomear seu sucessor. Então, esse é um governo baseado na hereditariedade, ou seja, em uma volta, né, assim, meio que disfarçada da monarquia, contra a qual foi promovida a Revolução Francesa. Então, eles deram volta e caíram no mesmo lugar. Mataram tantas pessoas, ocorreram tantas mortes, mas o governo do consulado, ele marca a volta, né, uma volta disfarçada da monarquia, com Napoleão Bonaparte como sendo um dos 3 cônsules, mas o mais poderoso e o vitalício, certo? E aí, como vai se passar o governo francês depois na era napoleônica, é assunto para uma próxima aula, já no próximo volume aí da apostila, que já é o volume 2, certo? Então, hoje encerramos aqui a parte da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela termina com a instituição do consulado, né? E o governo de Napoleão Bonaparte. Que daí, a partir daí, a França vai sofrer um período de calmaria, né? Napoleão vai fazer grandes conquistas para a França, vai conquistar grande parte da Europa, e vai ser numa dessas que ele vai impor o bloqueio continental para a Inglaterra, e a família real de Portugal vai se deslocar de lá, de Portugal, para vir governar aqui, porque ela vai furar o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte, enfim. E aí vai começar uma nova fase da história. Então, hoje nós acabamos aí a apostila 1, vocês vão dar uma lida nas páginas aí da apostila até o final, né? Hoje nós iniciamos aqui na página, deixa eu ver, até na página 46, nós tínhamos visto na aula, na 47, Convenção Nacional, né? Então, hoje vocês vão ler da página 47, vão fazer aí as anotações necessárias até a página 51, fazendo as atividades, né, de interpretação dos documentos aí. E também vão fazer a hora do estudo e vão fazer o caderno de atividades lá no capítulo referente, né,
a Revolução Francesa, que é o capítulo 4. Então, na próxima aula, terça-feira que vem, nós vamos fazer a correção dessas atividades do que foi visto hoje, da página 47 em diante, incluindo a hora do estudo e mais o caderno de atividades. Vocês devem, assim, conforme forem fazendo, ir colocando as fotos lá no aplicativo, tá? Para mim já anotar lá como se fosse o visto que eu dou na sala de aula, ok? Então é isso, pessoal. Até terça, façam as anotações, leiam o texto e não deixem de assistir o filme, porque essa semana ainda eu vou passar as questões do filme, certo? Ok? Então, até a próxima aula e um bom estudo para vocês.